Murder me, love. Damn, girl, I was supposed to be your man, girl. I thought we had plans, girl. I guess that all changed. Been sucking out my blood, cause I forgot to check for fangs. She a monster, cold-hearted, the female Dexter. Minha profissão está ligada à realização de sonhos. O meu trabalho, ele está diretamente conectado com a moda, muito estudo e conectado direto com o luxo. Eu transformo sonhos em realidade. O meu maior desafio é extrair o que há de belo em cada atendimento que eu faço. Eu acredito que com o que eu faço, eu sou um pouco de cada coisa. Um pouco psicóloga, um pouco mãe, um pouco amiga. A família é o meu alicerce. A todo momento eu tenho o apoio da minha família, tanto na minha profissão quanto na minha vida pessoal. Família é a alicerce, família é a base de todos os valores, é a base da construção da minha vida. É tudo. Meu nome é Michele Santana, tenho 31 anos, sou cabeleireira e nascida em São Carlos. Meu nome é Meire, eu sou de José Bonifácio, resido em São Carlos e sou cabeleireira há 48 anos. Meu nome é Regismara Santana, tenho 43 anos e sou cabeleireira. Bom, eu queria saber como começou essa profissão nessa família, gente. De onde veio? Quem foi a primeira? Na realidade, começou com uma tia minha. Certo. E nós morávamos juntos. E naquela época a gente tinha duas escolhas, ou seria professora ou seria corte de costura, essas coisas que era para classe média, que na época não existia, né? Sim. Aí eu fiz a opção por trabalhar em salão. E daí começou, eu tinha 8 anos quando eu entrei para fazer pequenos serviços dentro do salão. Aos 10 eu já cortava e não parei mais. Entendi. E aí a Regis viu a mãe trabalhando na área e como que surgiu a ideia? Bom, daí eu tinha que fazer uma coisa que tinha tudo a ver comigo, né? Fazia ciências contábeis e trabalhava no banco. E aí eu comecei a fazer, assim, algumas noivas e tal. Minha mãe ensinou o ofício, né? Mas a minha mãe queria que, assim, porque a nossa profissão era maravilhosa, mas, assim, muitos feriados, Natal, Ano Novo, mas, assim, é custosa, sim, né? Então minha mãe dizia, olha, estuda, vai fazer alguma outra coisa e tal. Mas não adianta, acho que tinha que ser, sabe, Paty? Porque aí eu comecei a fazer umas noivas e aquilo foi dando muito certo, e eu saí do banco e montei o salão com a cara e com a coragem. Aí ela só ia de sábado, depois só de sexta e sábado, aí quinta, sexta e sábado, aí ficamos 20 anos juntas. Onde foi seu primeiro salão? Foi na Geminiano Costa, bem no centro. Era pequenininha, era embaixo, assim, tinha 3 cômodos, sabe? Mas era aconchegante, sempre foi assim, a gente sempre prezou, vamos dizer assim, pelo aconchego, por esse lado mais coração, né? E aí você começou a fazer trabalhos na área, era embaixo, você falou, salão? Como se fosse um porão? Mais ou menos isso. Porãozinho, e aí você começou a fazer cursos, é isso? Isso, eu fiz alguns cursos em São Paulo, né? E aí fui mudei para uma outra casa na Jesuíno de Arruda. Depois, quando deu o término do contrato, eu mudei próximo da linha do trem, já era uma casa melhor. Aí na linha do trem, meu filho já tinha nascido. Eu vendi, me deu a louca um dia em janeiro, e eu falei, eu vou estudar em Londres. E aí eu vendi um telefone que custava muito na época, um terreno, e fui com a fé e com a coragem. Cheguei em Londres em outubro daquele mesmo ano. 6 meses depois, resumindo, eu já tinha comprado o terreno de volta, o telefone. 1 ano depois eu comprei a casa da Visconde. E quando ela fez essa loucura de viajar, o que você achou? Eu achei lindo, porque eu sempre falei pra ela, porque elas largaram a faculdade, né? Uhum. A Regis que largou primeiro, que a Michele era muito pequena ainda, né? Aí eu peguei e falei, você vai ser cabeleireira? É isso que você quer? Então você vai ser a melhor. A melhor. Só cabeleireira, a mamãe não vai aceitar. E ela foi e é. E esse curso você fez em Londres? Eu fiz uma academia chamada Academia Tony Guy, na época, uma das academias mais
Tony Galvão da Sassoon, hoje dentro da nossa área, que a gente fala assim, que é a base de estrutura de corte, né? E eu fiz uma graduação de corte e de couro. E aí, assim, na verdade é que eu sou apaixonada, enlouquecida pela área técnica. Então, assim, eu nunca deixei de estudar, né? De trazer... Isso é que me motiva, entendeu? Quando eu penso assim, vai ficando 25, 30 dias já sem treinamento, eu já começo a dar aquela murchada, entendeu? Aí eu vou, faço um treinamento e volto pilhada de novo. Entendi. E nesse começo, até os dias de hoje, o que você poderia eleger como isso foi uma dificuldade, a maior? Eu acho que a maior dificuldade é sempre... Porque, veja bem, o que é de lindo na nossa profissão é que o produto final, que é a realização do sonho, ele é confeccionado por um ser humano e verbalizado ou idealizado pelo outro ser humano. Então, não é algo que você compra pronto, padroniza e entrega. Não, a confecção disso, esse processo, entendeu? De lidar com a equipe que vem transformando todos esses sonhos, todos os dias em realidade, é que pra mim é o grande desafio. Um desafio. É. E a Michelle, como que a Michelle caiu nessa história? Bom, aí ela era uma fofa, loirinha do olho azul, com aquelas coxona, e aí a gente brincava, falava pra ela, Michelle, e aí, como é que vai ser? Você vai ser cabeleireira? Ela falava que não. Mas aí eu não tinha onde ficar, ela ficava tarde com a gente no salão, e aí ela começou, e varria, e lavava, e foi. E aí se Foi nossa gerente também por um tempo, todas as áreas. Ela foi de faxineira à gerência administrativa, ela conhece tudo. E o fato da sua irmã estar se especializando te influenciou, te inspirou? Ah, com certeza. Tanto a minha mãe quanto a minha irmã são a minha inspiração. Eu, assim, ó, quero chegar lá. Você já chegou, filho. Já chegou. E faz muito tempo que você está trabalhando agora como cabeleireira, na área? Na verdade, a minha irmã montou o salão, eu tinha 7 anos, mais ou menos. E aí, como ela falou, comecei ali, varria, lavava uma toalha, e catava um grampinho, aquelas coisinhas básicas. Aí com 12 anos eu fiz o meu primeiro curso de penteado, mas aí eu já sabia fazer algumas escovas, mais ou menos. Já sabia fazer escova e tal, aí fui fazer o curso de penteado com o Julinho, que também é uma pessoa muito especial na nossa vida. E aí eu comecei a trabalhar com cabelo, só que assim, tipo, dos 12 anos até hoje, naquela fase de adolescente, eu ia trabalhar, saía um tempo, voltava, né, e foi, só que assim, depois que eu tive antes de eu ter a Pietra, a minha filha, eu comecei a trabalhar como gerente, não... Você estava fazendo um curso de especialização de gestão, né? Eu estava com uns 16 anos, mais ou menos. Só que enquanto eu fazia a parte administrativa e fazia o curso, nos meus intervalos eu atendia algumas clientes que são clientes minhas até hoje. Legal. É isso que é o mais legal. Aí, depois que a Pietra nasceu, eu fiquei mais um tempo na gerência, na gravidez, né, ainda. Eu fiquei um tempo ainda na gerência e falei pra ela, olha, eu não aguento mais. Eu quero fazer cabelo, pelo amor de Deus. Aí ela falou, vai então fazer o que você gosta. Aí embalei. Entendi. E nessa área, tem ainda preconceito, por exemplo, cabeleireira, se você é cabeleireira, tipo... Todo preconceito. De que se você não quis estudar, se você, entre aspas, entendeu, vadio, não gosta de estudar, então vai ser cabeleireiro. Ou então, tipo, cabeleireiro que ganha a vida fácil. Né? Então são termos, coisas que estão no inconsciente das pessoas que vêm ao longo do tempo, porque na verdade isso não é real. Os dias dos artistas que não serão técnicos daqui para frente estão com os dias de fato contados, porque o que ocorre, né?
Hoje se faz necessário a globalização fez com que as clientes tivessem acesso a toda a formulação química dos produtos que a gente trabalha. Na verdade, os salões de beleza são grandes laboratórios. Então se faz necessário que quem lida com isso tenha um nível. A nossa profissão está vivenciando um momento de transição no país, né? O fato da nossa profissão ter sido reconhecida, né, cada vez mais vai se cobrar um nível de instrução maior para se continuar nessa área. E quanto ao preconceito dessa área, como que é? As pessoas acham que cabeleireiro não é profissão, porque a gente vê muito falar disso, né? Ah, cabeleireiro, tem isso ainda? Acho que já foi mais forte isso, né? Uma questão dessa mudança toda de comportamento que aconteceu nos últimos 20 anos. Eu acho que a nossa imagem já foi muito denegrida como profissão, mas acho que hoje o conceito é outro, né? Hoje a gente está caminhando aí para uma linha onde a nossa arte é reconhecida. E antigamente tinha problema, então? Antigamente era assim, bastante preconceituoso. Tanto é que quando você estava em algum estabelecimento, qual é essa profissão? Você falava baixinho, cabeleireiro. Hoje não. Hoje a gente fala, eu sou cabeleireira. Aí a pessoa já logo se anima, e o meu cabelo? Você vê que você é recebida totalmente diferente. E hoje cabeleireiro é maravilhoso. É maravilhoso, é um sonho que muita gente gostaria de alcançar. E é uma arte que nasce com a pessoa, eu acho. Eu que sou geração nova também, eu falo que eu sou cabeleireira, fica tão fácil de arrumar amizade. Você vê como as coisas vão mudando, né? Eu acho que tá lindo, eu acho que nós vamos ainda ter uma grande caminhada ainda pela frente, porque hoje em dia tem que se estudar muito. Né? Porque hoje em dia todas as clientes elas buscam o que há de melhor. A cliente hoje ela não importa de pagar, ela importa de sair com o cabelo do jeito que ela sonhou. Então para você atingir, você tem que estudar bastante. Entendi. E nesse ramo também, eu sei que tem um monte de coisas que acontecem durante o trabalho que deve ser piada, né? Vocês têm algum momento, algum acontecimento na profissão, em algum dia que você fala assim, nossa, vai ficar gravado pro resto da minha vida? Nossa, muito! Tinha que escrever um livro. Das coisas que acontecem. Tipo assim, às vezes a cliente está contando uma coisa muito triste. Você tem que fazer de conta que está ouvindo, mas você também não pode se deixar abater, porque você tem um monte de outras clientes, né? Que elas terão que vir e você tem que estar preparada para receber aquele outro ser. Então você automaticamente se desliga daquilo tudo que ela está falando. Aí depois, na hora de voltar no assunto que ela te pergunta, aquela famosa, e aí, o que você achou aí? Você sempre tem que dar um beijo, alguma coisa, porque na realidade você não ouviu nada. Nossa! Isso é uma das coisas que acontece muito, você desliga. E todo mundo vem falar, né? Gente, sabe? Igual a história da moça do... E você morreu. A cabeleireira estava tão alucinada, assim, a mulher estava contando a história do assalto, que tinha acontecido, aquela coisa. A cabeleireira estava totalmente desligada. Aí a cliente olhou para ela e a cabeleireira, sem saber o que fazer, falou assim, e você morreu? Porque ela era a pessoa que estava no assalto. A cliente mais louca ainda, não, eu não morri. Acontece muito. Acaba a gasolina, assim, com a noiva saindo, entendeu? Com a noiva saindo. Ou então o motor quebrar, e aí uma vez a química veio buscar a noiva, e aí aquilo fazia... Inclusive, que não pega. Então, são coisas que acontecem. E alguma cliente, os clientes normalmente gostam, às vezes tem aquelas clientes que reclamam, que falam, não era isso que eu queria, eu quero mudar, você fez errado, tem isso? Olha, eu acho que assim, quando você não tem domínio daquilo que você faz, isso é uma dificuldade. Agora, quando você já tem uma maturidade, um domínio naquilo que você exerce, isso é desafio. Quanto mais, vamos dizer assim, o cabelo, a interpretação daquele sonho é difícil, vamos dizer assim, maior o desafio. Aí que é gostoso mesmo de botar a mão na massa. Eu prefiro perder meia hora conversando com a cliente até eu atingir o que ela quer e cortar o cabelo dela em 5, mas eu já dei meia hora pra ela desabafar. Pra mim saber tudo dela. Então,
Olha, é muito difícil alguém olhar pra mim e falar não gostei. Acho que não acontece. Elas terminam sempre naquele abraço querido, sabe? Ai, adorei. Isso aí é o nosso aplauso, é disso que o cabeleireiro vive. Entendi. E a Michelle, você como a mais nova da área? Mais nova, tá velha já de profissão. Vem das duas. A gente percebe que são duas profissionais do mesmo ramo, boas, competentes, mas diferentes, né? Quais são os pontos que você diferenciaria delas? Em relação a mim, Não, como profissionais. a elas duas. Você também, é. De diferença, a Regis, eu acho assim, a Regis ela é uma profissional técnica, séria e assim, apesar dela dar todo o suporte para a cliente, é a cliente e ela. A minha mãe, eu acho que eu já sou um pouco mais parecida com ela, porque a cliente chega já, ai, vem aqui, me dá um abraço, não sei o quê. E a Regis, ela é mais controlada. Eu acho que foi pelos cursos, pela educação profissional É. dela, porque lá fora a Resta tem 8 ou 9 países já em curso. Então ela viu e assimilou aquilo. Como foi diferente, ela passa tudo pra nós, mas como foi diferente, o afego, eu acho que é muito de cada pessoa também, entendeu? Também porque elas falam muito. E daí se eu for falar na altura que elas e na velocidade dela, ninguém mais fala. Ninguém sabe, né? Trabalha, marca o É chá. verdade. É mais ou menos isso. É mais ou menos Mas isso. isso acaba equilibrando um pouco? Com certeza. Com certeza. Acaba assim. E é engraçado que as clientes, elas se identificam e automaticamente Elas elas separam a se sala. separam, Ama a entendeu? Michelle, vai na sala da Michelle. Eu trabalhei sempre na sala da Regis, elas dividem a cadeira. Sabe? Cliente da Regis me ama, mas é da Regis. Clientes minhas ama minhas filhas, mas é minha. Então, sabe? Eu acho que é uma coisa meio de energia, meio sabe? de energia. Aquilo vai plugando, assim, sabe? Uma mente com outra e aí... E as clientes são parecidas com a gente, porque assim, eu tenho um monte de cliente que é super animada e não sei o quê. E aí você entra na sala da Regis, às vezes tem aquelas doutoras bem sérias, assim, sentadas, esperando. Eu acho que é Lógico. E eu As acho tímidas, máximo as clientes mais tímidas é que você tem que trabalhar muito por elas. Porque às vezes elas têm vontade de ousar, elas têm vontade de fazer alguma coisa. E se o cabeleireiro não pode ser translocado, porque você não vai poder pôr uma médica, uma advogada, uma juíza com cabelo translocado. Então, lógico que você tem que ter um parâmetro, mas dentro daquilo colocar o máximo de modernidade possível. Então, aí ela demora um pouco para assimilar, mas quando ela assimila, é maravilhoso. É aí que está o desafio da cadeira, Entendi. entendeu? É muito bom. E nessa área, o que vocês mais gostam? Você, por exemplo, o que você mais gosta de fazer? Olha, páreo duro, hein? Eu adoro, assim, pegar uma pessoa e ela chegar e falar pra mim assim, ó, desenvolve um look pra mim. Porque aí você tem que tirar aquilo que é de dentro do âmago, entendeu? E externar pra fora. Eu acho que é um desafio louco, mudar a cor, mudar o corte, mudar a postura, mudar tudo. Porque junto com isso vem uma mudança comportamental. E aí o lindo é exatamente isso. Às vezes é só a ponte. Você modificou o externo e criou a ponte para aquela nova fase da vida que a pessoa está vivendo, entendeu? É muito lindo isso. Inclusive, alguém estava me falando sobre cabelo ontem, que assim, diz que cabelo comprido, a pessoa vai mantendo o cabelo comprido e aí ela fica um pouco mais introspectiva e tal. Aí chega numa fase da vida dela, ela corta o cabelo e aí ela põe pra fora, ela muda. E aí eu acho que é muito ligada à fase que nem a Regis estava falando, de mudança de fase, mudança de cabelo. Então, a pessoa muda né? a pessoa precisa mudar o cabelo para poder pôr para fora tudo que ela quer, para ela começar uma nova fase mesmo. E os homens andam procurando? Muito. Nossa, muito. Hoje, veja só, né? Se faz necessário quando você fala de moda e quando você fala da nossa arte em si, analisar o comportamento do que está atrás disso. Você vê, há 20 anos atrás, por exemplo, um homem ele se fazia seguro, viril, né, dentro da profissão que ele executava.
estava o poder, a imagem dele relacionado muito mais ao lado financeiro. O que aconteceu, né? As mulheres meio que migraram para outros mercados, né? E o homem teve que vir se adaptando a tudo isso. Consequentemente, hoje, a imagem é algo que assim fortalece o homem. A imagem, vamos dizer assim, chega antes, dependendo do que ele representa externo, aquilo que ele é interno. Então hoje o homem se sente seguro, quanto mais arrumado, quanto mais alinhado, quanto mais barba, quanto mais másculo, dentro dessa fortaleza com a aparência. Entendi. Então Hoje isso eles veio se tranquilamente modificando. E assim, é um mercado em franca expansão, porque assim... E os serviços estão aumentando. Eles buscam depilação, manicure, pedicure, podologia, tratamento de coloração no cabelo, técnica, foram desenvolvendo técnicas para diminuir a quantidade do grisalho. Que ninguém percebe que ele fez, mas Ele sabe. Ele sabe. Mas e aí fica mais jovial e tal, bem legal. E muitos produtos voltados, né, para a área masculina que não tinha, na verdade, eles tinham que roubar, vamos dizer assim, ou pegar emprestado, né, o pote de creme anti-sinais, vamos dizer assim, da esposa. E aí hoje não, hoje tem um anti-sinais voltado ao mercado masculino, né? Gente, para finalizar, eu queria que cada uma falasse sobre a outra, tá? Então, por exemplo, as duas eu queria saber das duas, qual a importância e o peso que teve na vida de cada uma, a mãe estar perto, e depois também a mãe, tá falando um pouquinho das duas, pode ser? Olha, eu acho que a minha mãe foi o alicerce, porque ela guiava e a gente foi se sentindo segura. Na verdade, eu acho que o Res Beauty Center, ele é uma empresa sobre uma base de 3 pessoas, entendeu? Se uma se ausentar, vai ficar faltando. Porque assim, você vê, é uma coração, uma arte e o razão. Então essa mescla de tudo isso é que eu acho que fez de tão linda a nossa história, porque a gente vai se fortalecendo, a gente discute profissionalmente sobre um cabelo, por exemplo, de igual para igual, e se discute, por exemplo, quando a gente tem uma dificuldade com a equipe, ou a gente discute qualquer mudança que vai acontecer, a gente sempre troca uma ideia, uma apoiando a outra. Pra mim, tanto a minha mãe quanto a Regis, elas fizeram o que eu sou hoje, porque eu busquei. A minha mãe, ela é toda conchego, vem aqui, tal, com a cliente, dá um agradinho aqui, um agradinho ali. A Regis tem a técnica e eu tentei pegar um pouco das duas. Pra mim. Pra mim foi assim, até bastante difícil, porque ao mesmo tempo que eu era uma profissional, eu não queria ser mais do que elas. E não quero ser mais do que ela. Eu gosto de ser ou menos ou parceria, porque caso eu me afaste, minhas filhas estão muito fortes para enfrentar a vida. Sabe? Mas ela então, é a mestra. Mas assim, a minha vida inteira eu apoiei minhas filhas, mesmo que elas dessem as cabeçadas, mas elas tinham que ir. Elas eram bonitas. E nunca fui assim, eu acho, você tem, você vai. Não, nós somos livres aqui. A Regis é a dona do salão. Mas nós somos livres. Aqui dentro nós somos funcionários. Só que livre para criar, para fazer. Então, aqui dentro não tem muito mãe e filhas, não. Aqui dentro são 3 profissionais. Agora, mesmo quando a gente quer chorar, a gente sai um pouquinho lá fora, uma cata a outra, chora um pouquinho, mas aqui dentro é 3 profissionais. Legal. Por isso que a parceria acho que deu certo. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Bom, é indiscutível a qualidade, o profissionalismo e a referência que a Regis é em São Carlos nesse ramo de cabeleireira. Mas a intenção do programa era mostrar para vocês quem é a mulher Regis e as mulheres por trás da Regis. Ou seja, mulheres marcantes como o Batom Carminho.
that all changed. Been sucking out my blood cause I forgot to check for things. She a monster, cold-hearted, the female Dexter. Who next?